Nesse instante, a senhora Presidenta da República, Dilma Rousseff, assina o decreto que dispõe sobre as condições para a extinção do serviço de radiodifusão sonora em ondas médias de caráter local, sobre a adaptação das outorgas vigentes para a execução desses serviços e da outras providências. Com a palavra, a senhora Presidenta da República, Dilma Rousseff. Bom dia a todos. Queria cumprimentar o presidente do Senado Federal, senador Renan Calheiros. Cumprimentar os ministros de Estado, cumprimentando o ministro Paulo Bernardo Silva, das Comunicações, e a ministra Gleice Hoffmann, da Casa Civil. Cumprimentar os senadores José Pimentel, líder do governo no Congresso Nacional, o senador Eunício Oliveira e o senador Walter Pinheiro. Cumprimentar todos os deputados, cumprimentando o líder do governo na Câmara dos Deputados, Arlindo Chinaglia. Cumprimentar o presidente interino da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, senhor Jarba José Valente. Cumprimentar os senhores representantes das associações dos radiodifusores. Daniel Pimentel Slaviero, presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, ABERT. João Carlos Saad, presidente da Associação Brasileira de Radiodifusores, ABRA. Luiz Cláudio da Silva Costa, presidente da Associação Brasileira de Rádio e Televisão, ABRATEL. Por meio dos quais quero cumprimentar todos os conselhos superiores das associações de rádio e televisão, empresários e profissionais do setor de radiodifusão. João Roberto Maurinho, Paulo Toné, Nelson Tsirotes, Alexandre Joblin, Flávio Lara Rezende, Márcio Novaes. Queria cumprimentar todos os radialistas. Queria cumprimentar também as senhoras e os senhores jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Senhoras e senhores, ao assinar esse decreto, eu faço justiça a milhares de radialistas e às rádios AM espalhadas por esse nosso imenso território, transmitindo notícias, tocando música, prestando serviços à população. Em muitas pequenas localidades do nosso país, na Amazônia, no interior do semiárido, nos nossos pampas ou no meio do Pantanal, são essas as rádios que são os instrumentos de conexão entre as pessoas que integram a nossa população, entre essas pessoas e seu país. As rádios AM são um verdadeiro patrimônio do Brasil. Por isso é importante que o Estado crie condições para que continuem prestando seus serviços e se adaptem às mudanças na tecnologia e no mercado das comunicações. A migração que nós acabamos de autorizar para as faixas AMs, aliás, para as faixas AMs para a faixa FM, ela vai sem dúvida melhorar a qualidade da transmissão. Com menos ruído, com menos interferência, as atuais rádio AM vão manter seus ouvintes e até poderão aumentar a audiência, ganhando mais poder de negociação com os anunciantes. Essa mudança de faixa vai também propiciar melhores condições técnicas para que as rádios façam, por meio de novos aplicativos, a transmissão de sua programação para celulares, tablets, via internet. Ao cativar as novas gerações que estão acostumadas ao uso desses novos equipamentos, esse fato ajudará a reafirmar o rádio como meio de comunicação
universal que ultrapasse fronteiras etárias, geográficas e sociais. Nós sabemos que quando o assunto é rádio, é inevitável que pessoas, por exemplo, da minha geração, acabemos falando da nossa própria história e da história do rádio. Afinal, o rádio teve uma imensa proximidade com a vida dos ouvintes num período em que dominou as formas de comunicação e, aliás, durante um período razoavelmente grande, e permitiu que os radialistas trouxessem para dentro de nossas casas todo um mundo diferenciado que era o Brasil naquele então. Como todas as pessoas de minha geração, eu tenho boas e vivas lembranças ligadas ao rádio. Estava falando com os radiodifusores há pouco que eu escutei rádio antes de ler. E acredito que o fato da rádio levar a cada um de nós a imaginar tenha sido um dos responsáveis pela paixão pela leitura que eu adquiri. Vejam vocês que é algo interessante, o rádio e o livro. Acredito que sempre há essa relação entre os diferentes meios de se apropriar, cada um de nós se apropriar da cultura e se apropriar da história e se apropriar da vida do dia a dia da sua época. Eu acho que isso vale para todas as gerações, desde que a primeira transmissão do rádio foi realizada, como disse o Slaviero, há 91 anos atrás. Eu vivi minha infância na fase áurea da radionovela. Também, ainda gosto de novela, tem uma fonte nesse fato de que eu me habituei a escutá-las na infância. Eu lembro da minha mãe e da minha tia escutando O Direito de Nascer e extremamente emocionadas com o destino do Albertinho Limonta. Eu lembro que no período das 6 horas da tarde, em Belo Horizonte, a gente escutava a Rádio Nacional. E escutava Jerônimo, Herói do Sertão, e as aventuras de um detetive chamado Santo. O Jerônimo, Herói do Sertão, era interessante, um herói local, coisa rara no Brasil, mas era um herói local. Ele e o moleque Saci. Eu estava até perguntei para várias pessoas, perguntei para o Renan Calheiro, perguntei para várias pessoas se alguém lembrava o nome da namorada do Jerônimo. Ninguém lembrou. Espero que alguma alma caridosa aqui lembre, porque eu não consegui entrar na internet. Lá a gente acha o nome da namorada do Jerônimo. Quando a gente olha para trás, a gente lembra também que o rádio levou ao Brasil as duas primeiras vitórias brasileiras no futebol, né? 58 e 62. Foi através do rádio, principalmente através do rádio, que nós escutamos e imaginamos, né, os jogos que nos levaram à vitória. E eu tenho uma verdadeira admiração pelos sonoplastas, que são os responsáveis por muito da nossa capacidade de imaginar. E é interessante que a sonoplastia te permitia imaginar até cores, o que era interessante porque vinha através do som. O som abria um mundo, né, que só a inexistência da imagem permitia que você recriasse por si mesmo.
E aí eu não posso deixar de lembrar, do programa Balança Mas Não Cai. Balança Mas Não Cai. E do primo rico, do primo pobre. Aqui acabam de me informar que o Antony Garotinho disse que o nome da namorada do Jerônimo é Aninha. Acho que era Aninha mesmo. Bom, e são personagens que a gente lembra vividos por grandes atores brasileiros. É importante também lembrar que o Brasil ouvia o Repórter Esso. E no caso da minha experiência, meu pai escutava o Repórter Esso, a chamada testemunha ocular da história. E a gente sabe que os fatos só se transformavam em verdadeira realidade quando anunciados pelo Repórter Esso. No Brasil, o Repórter Esso teve esse imenso poder de dar realidade aos acontecimentos. E todos nós lamentamos, pelo menos eu testemunho que eu lamentei, e acho que milhões de brasileiros lamentaram o fechamento da Rádio Mayrink Veiga em 1964, após o golpe militar. Queria também dizer que nos duros anos de prisão, as notícias e as músicas chegavam também através do rádio. Algumas vezes através do fato que nós, por causa do sinal AM, conseguíamos acessar rádios internacionais. Um rádio grande chamado Transglobe, uma antena que a gente potencializava com um bombril, era um dos instrumentos de contato com o mundo. Se tudo isso é história, eu acredito que essa história demonstra a capacidade do rádio de aproximar o mundo de nós mesmos. E eu quero dizer que eu, de fato, me considero um pouco radialista, porque eu faço um programa de rádio toda semana, o chamado Café com a Presidenta. Nessas ocasiões eu percebo, através por meio do rádio, né, que o rádio ainda tem e terá por muito tempo esse poder de nos aproximar das pessoas e da população. Como dizia um teórico das comunicações, o rádio é um meio quente. E ele permite essa quase conversa com as pessoas. Por isso, eu acredito que ainda hoje o rádio seja uma das principais fontes de informação, uma das principais fontes de entretenimento. E isso se dá integrado ao dia a dia das pessoas, e muitas das pessoas utilizam o rádio junto com a sua atividade cotidiana de trabalho. A dona de casa com a sua atividade do dia a dia. Muitas pessoas fazem do rádio um companheiro que divide com ela a solidão. Por isso hoje, quando a gente comemora, dia 7 de novembro, dia do radialista, eu acho que a assinatura desse decreto é um momento essencial para que a gente possa, de fato, dar as condições para a sobrevivência, e mais do que a sobrevivência, para o crescimento, a expansão dessas milhares, para não dizer milhões, de pequenas rádios, de rádios médias e de grandes rádios, que informam, alegram e, de fato, entretêm os milhões de brasileiros por esse país afora. Queria dizer que todos nós que fomos criados ouvindo rádio e os que conseguiram ter acesso a outros meios de comunicação além do rádio, a televisão, a internet, sabem a importância que a voz sempre tem nessas comunicações.
E hoje também estavam comentando algo interessante de como os bons comunicadores no rádio geralmente são bons comunicadores nos outros meios e nas outras mídias. O trabalho dos radialistas sempre irradiou um caráter afetuoso e companheiro. Influenciou, muitos locutores influenciaram até nas expressões que nós usamos. Eu acredito que a Rádio Nacional e as outras rádios dos anos 50 permitiram, já naquele momento, que as músicas do Rio Grande do Sul fossem ouvidas no Nordeste, que Luiz Gonzaga fosse ouvido no Sudeste e no Sul, que nós construíssemos a nossa diversidade articulando as nossas diferenças e não segregando as diferenças. Isso também que a televisão contribuiu para que nós tivéssemos uma unidade de linguagem, uma unidade nacional em que pese os nossos diferentes sotaques, é algo que teve início e sustentação com a rádio. Não é por acaso que o Dia do Radialista é um dia em que se comemora um dos maiores nomes do nosso rádio e da nossa música, Ari Barroso, o mineiro Ari Barroso. Homem de rádio, fazia de tudo, narrava jogo de futebol, atuava em programa de humor, em novela, compositor talentoso, encantou o mundo com a nossa música. E não é possível esquecer que ele e a Carmen Miranda transformaram certas músicas em quase hinos nacionais. Hoje, como nos tempos de Ari Barroso, o trabalho duro, o talento e a criatividade continuam presentes nos trabalhos de nossos radialistas. São milhares de profissionais que todos os dias fazem comentários, divulgam notícias, narram com emoção jogos de futebol, irradiam nossa música e descobrem até novos talentos. A todos os radialistas brasileiros, nossa homenagem, nossos agradecimentos. Graças a vocês, o hábito de ouvir rádio continua arraigado no coração de brasileiros e brasileiras. Que o decreto que eu assinei hoje rejuvenesça e fortaleça nossas rádios. Que rejuvenesça e fortaleça nossas rádios AM, celeiros de tantos radialistas memoráveis. Parabéns aos radiodifusores, parabéns aos radialistas, parabéns a todas as rádios que têm um caminho e uma alternativa a partir deste decreto. Muito obrigada a todos vocês. 1340 e você.